Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar a palavra do nosso Deus, os estudos da revista Palavra e Vida, revista editada pela Convenção Batista Fluminense, e estamos estudando as cartas escritas pelo apóstolo Paulo às igrejas do início do Novo Testamento. E hoje estaremos estudando a lição número 7, a supremacia de Cristo, a carta aos Colossenses. Faremos agora uma oração pedindo ao nosso Deus o direcionamento do estudo que aqui estaremos fazendo e leremos logo depois na carta aos Colossenses, no capítulo 2. De 4 a 10. De 4 a 10. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante da Tua presença, queremos louvar o Teu nome, queremos Te engrandecer, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, manifestada nas nossas vidas, ó Pai, em todos nós aqui que podemos dar glórias ao Teu nome por tudo quanto Tu tens feito. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu nos dê a Tua direção, nos dê sabedoria naquele estudo que aqui estaremos fazendo, Pai, que o Teu Espírito possa me usar como Teu instrumento, Senhor, para poder trazer, Senhor, a todos quantos estiverem vendo e ouvindo esta aula, que possam crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Pai querido, abençoa-nos grandemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós faremos agora a leitura em Colossenses, capítulo 2, de 4 a 10, a carta de Paulo aos Colossenses, que nos diz o seguinte aqui na nossa Bíblia, né? A palavra do nosso Deus, que nos diz, a partir do versículo 4, a advertência acerca das falsas doutrinas. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. A cidade de Colossos, ou a cidade dos Colossenses, ela situava-se no vale do rio Lico, na parte sul da antiga Frígia, numa região chamada de Ásia Menor, nos tempos bíblicos a chamada Ásia Menor, o ponto de encontro da Ásia com a Europa, onde hoje fica o oeste da atual Turquia. Colossos ficava próxima de Éfeso,
e também de Hierápolis e Laodiceia, como diz lá em 4, versículo 13. Tá? A realidade da localização geográfica da cidade de Colossos. A cidade de Colossos, quando recebeu a carta de Paulo, estava em decadência e continuou assim até que um terremoto provocou a sua destruição. Paulo escreveu quando Epáfras o procurou em Roma, na prisão, relatando relatando que a igreja crescia, mas também sofria as ameaças contra as doutrinas da fé, como o gnosticismo da cultura grega, que vinha relativizando a atuação do Espírito Santo de Deus, e a influência do pensamento judaizante, que queria colocar a prática das leis mosaicas lá na igreja, que já seguia a linha apostólica ou neotestamentária. O que ele procurou combater com veemência. O objetivo principal da carta que Paulo escreveu aos Colossenses era dar ênfase à doutrina de Cristo, da graça de Cristo, e afirmar a sua supremacia em oposição a todos os outros poderes ou tentativas de se obter a salvação, porque pregava-se a salvação por outros meios que não a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Iniciaremos nosso estudo vendo a suficiência da obra realizada para a nossa salvação. É bom lembrar que essas tendências judaizantes não se deram somente na igreja de Colossos. Também se deu em outras igrejas, nós já estudamos isso nas lições anteriores. Os filipenses viveram essa situação, os efésios também viveram essa situação, porque ali havia uma influência do cristianismo que veio da onde? Veio de lá de Israel, veio da Judéia. Porém, o trabalho, a missão de Paulo foi estar levando o evangelho aos gentios, aqueles não judeus, os povos que habitavam as regiões próximas à Judéia. Então a gente vê claramente que a tentativa de colocar outras opções, outras formas de salvação que não a do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, se faziam presentes ali e estavam prejudicando de forma muito direta o funcionamento daquela igreja. Porque, em função disso, eles estavam se desviando da verdadeira doutrina cristã ou cristocêntrica e neotestamentária. E, consequentemente, se desviando também da palavra de Deus. No item 1, nos diz: uma obra excelente, que está baseada no capítulo 1 de Colossenses, de 13 a 20. Leremos, então, esse trecho do capítulo 1, Colossenses 1, de 13 a 20. Começando no 12, diz: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança
dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, ou seja, a primazia, o primeiro lugar. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que em outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, aqui nesse relato, fala-se diretamente de Jesus. Da salvação em Jesus e do plano de Deus para a salvação da humanidade através da morte e da ressurreição de Jesus. E também da nossa conversão, do nosso arrependimento e da nova vida que nós devemos levar ao lado de Jesus, fazendo e cumprindo a sua vontade. Então aqui, Paulo apresentou a preeminência de Cristo aos Colossenses, ou seja, a primazia, a prevalência, o primeiro lugar de Cristo no cristianismo. Claro, o nome mesmo já diz. Então a primazia é de Jesus Cristo. Mostrando a obra que Jesus realizou, colocando-nos assim participantes da herança dos santos na luz. Argumento apresentado por ele em 1, versículo 12, justamente o primeiro que foi lido aqui, agora nesse momento. Que obra foi essa? Lá no versículo 13, ele usou a palavra libertou, que significa resgatou. Nos libertou, nos resgatou do pecado, da velha vida. Jesus, portanto, suportou o desespero, o desprezo e a morte para nos libertar da morte e da perdição eterna. Mas também diz-nos o texto que ele nos transportou
nos transportou de uma velha vida que tínhamos para uma nova vida dentro dos seus princípios, segundo a sua vontade. Imagine alguém sendo libertado de um campo de concentração e transportado para um abrigo em um local de liberdade. Assim também nós fomos libertos do controle das trevas, mas não simplesmente deixados em qualquer lugar. Não. Nós fomos transportados para um lugar excelente, que é o reino da luz, o reino do Filho do seu amor, onde a lei que impera é o amor de Deus para conosco, em nos dar abundância de vida e amor de cada crente em fazer espontaneamente a vontade do Pai. Paulo ainda sustenta que nós temos a redenção, que nos diz lá no versículo 14, que quer dizer a remissão dos pecados, a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, que faz-me lembrar aqueles versos do hino. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, ali eu cantarei louvor ao meu bendito Redentor. Então, essa redenção que nos foi concedida pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo seu sangue derramado, que nos proporcionou ter a redenção, a libertação da escravidão do pecado e nos voltarmos para Deus e para a sua obra e para cumprir a sua vontade. Bem, então, vemos que a salvação se compara à condição do escravo que está sob o domínio, o controle de uma tirania cruel de Satanás. E ele nada pôde fazer para conquistar sua liberdade. Satanás, ele nada pode fazer para conquistar sua liberdade. Mas Cristo nos redime e nos torna livres. E o preço que Cristo pagou foi o seu próprio sangue. E toda a nossa dívida pecaminosa foi parar lá na cruz do Calvário. Então nós não adoramos a cruz, nós respeitamos, porque a cruz, ela não é um objeto que confira bênção, um objeto em si que por si só traga mudanças, mas o papel que ela teve com a morte e com a ressurreição de Jesus, porque aquilo ali que foi uma maldição era o castigo mais cruel que poderia ser aplicado naquele tempo, se tornou a libertação da humanidade. A maldição se tornou bênção. Deus fez com que a cruz, que era uma maldição, virasse bênção para os seguidores de Cristo. E muitas vezes na nossa vida, nós também passamos por situações desse tipo, sim, quando a gente acha que alguma coisa vem para nos prejudicar e, na verdade, não vem prejudicar, vem nos abençoar, vem nos ensinar a dependermos de Deus, a nos colocarmos diante do trono da graça do nosso Deus e rogar a Ele aquilo que a gente precisa, de nos derramar no seu altar, colocando diante dele as nossas necessidades,
os nossos anseios. Nos diz aqui também que Cristo nos redime e nos torna livres. O preço que ele pagou foi o seu sangue. Toda a dívida pecaminosa foi parar na cruz do Calvário. Mas por que Jesus pôde realizar tão eficiente obra? Porque Jesus é o Filho de Deus. Ao fixar o olhar nele, podemos perceber que o Deus invisível se torna visível. É o que nos diz o versículo 15 do capítulo 1, que lemos agora há pouco. Deus se revelou a si mesmo em Cristo, uma vez que toda a plenitude de Deus habita nele. 1:19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E 2:9, que nos diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é a imagem do Deus invisível. Em relação ao universo, ele é o Senhor. Quando Paulo afirma que ele, Jesus, é o primogênito de toda a criação, significa que ele não fora criado primeiro, pois já tinha mostrado que ele é o Criador, lá no versículo 16. Mas sim que ele é o herdeiro a quem pertence toda a autoridade. Jesus é o Senhor do universo, como está escrito. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Capítulo 1, versículos 16 e 17. Não há exceção. Tudo nos céus, na terra, debaixo da terra, visíveis e invisíveis, tudo está no controle de Jesus. Portanto, Cristo tem a prerrogativa de ser o Salvador, e ele é também o cabeça do corpo, a cabeça da igreja. Nós somos membros da igreja. Aquele que governa, uma vez que é o soberano. A razão dessa autoridade é que ele é o princípio e o primogênito dos mortos. A nova criação tem origem nele, pois ele é o primogênito dentre os mortos, pois foi o primeiro a ressuscitar e assim mostrou o seu poder sobre a morte. No item 2, então no item 1, fala-se de Jesus, da liderança, do papel de Jesus como o Senhor e o Salvador da humanidade. Falsas doutrinas que roubam a liberdade. Do versículo 2, de 16 a 23. Leiamos então o que nos diz a palavra do nosso Deus. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça,
da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então aí, essas falsas doutrinas que roubam a liberdade são as falsas doutrinas que estavam sendo pregadas, disseminadas no meio lá dos colossenses. E a razão pela qual Paulo advertiu os colossenses para que não seguissem essas falsas doutrinas, para que não se enveredassem por essas falsas doutrinas. Um anseio por crescimento espiritual e estavam procurando os caminhos das falsas doutrinas, sendo iludidos por elas. Ainda hoje, o que era para muitos é indício de novidade espiritual e religiosidade, que não passa de um retorno a práticas antigas do ser humano em criar sua própria salvação, em criar adoração a ele próprio, em criar novas doutrinas que não são fundadas, baseadas na palavra de Deus. E aquilo que não é baseado ou fundado na palavra de Deus, Deus chama de anátema ou maldito, porque são coisas que não vêm de Deus e são pregadas com o objetivo de desviar as pessoas dos caminhos do Senhor e de colocar aos tais as mentiras. Então, existe essa realidade hoje? Sim, existe. Existem seitas, existem doutrinas que vêm sendo colocadas para muita gente que desvirtuam-se totalmente da palavra de Deus e que enganam os outros. E muitos se deixam levar por isso, pelas facilidades que lhes são oferecidas. Então a gente tem que ter muito cuidado quando vemos e ouvimos determinadas mensagens e pregações, para saber se aquilo ali é realmente da parte de Deus ou se vem de homens que querem buscar o centro das atenções, a primazia, para si próprios, ao passo que essa primazia pertence a Jesus, pertence a Deus. Jesus é Deus. Isso precisamos ter todo o cuidado para não agirmos dessa forma, as quais têm alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aí estão o legalismo, ou seja, a ideia de pôr a lei judaica prevalecendo dentro da doutrina neotestamentária.
o que não cabe, o que não se encaixa. Porque muitos pontos da lei foram completados, foram postos em desuso a partir da graça de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz. Então a gente vê que lei é uma realidade, a graça é outra. A graça não aboliu a lei. O que a graça fez? Ela adaptou um novo momento da lei, porque na verdade o que a graça não passa de uma profecia que já estava sendo prevista lá no Antigo Testamento, aonde contém as leis mosaicas. O legalismo é uma situação séria, é uma influência judaizante, tá? As pessoas têm que lembrar de que tudo o que faz mal ao nosso corpo deve ser repelido, pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Paulo ensina que qualquer coisa que escandalizar o meu irmão deve também ser reavaliada. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Para Paulo, todas essas obrigações do Antigo Testamento eram sombra das coisas que haviam de vir, que está em 2:17. Né? Então ali a profecia já tinha se cumprido. Não precisava se sacrificar animais pela expiação dos pecados da humanidade, porque o sangue de Jesus derramado na cruz aboliu, substituiu esse tipo de sacrifício pela remissão dos pecados. Tá? Isso aí foi uma realidade e é uma realidade clara no nosso dia a dia. Tá? A outra realidade aí, o misticismo. O misticismo, aí sim vão entrar em cena as falsas doutrinas, os cultos aos anjos, por exemplo, que está sendo citado. Os anjos são seres celestiais que estão a serviço do Senhor. Eles não são objeto de adoração. Eles não têm o papel de Deus. Eles são mensageiros de Deus. Então há uma diferença aí bem grande. Falsos mestres, com pretexto de humildade, ensinando o culto aos anjos baseado em visões, revelações, profecias, que não tenham fundamento bíblico, que estão fora da realidade da palavra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que vemos, que ouvimos, e ter o discernimento para saber se aquilo é real ou não é, se é da vontade de Deus ou não. E como nós podemos fazer isso? Orando, lendo e meditando na palavra de Deus, para podermos nos manter firmes e inabaláveis na nossa fé. Outra coisa, tá? É o ascetismo. Paulo explica que esse ascetismo são costumes que estavam surgindo na igreja, como não manuseies, não proves, não toques. Isso eram preceitos e doutrinas de homens. Essas preocupações eram comuns entre os adeptos da filosofia helenista, a influência da
cultura e da religião dos gregos. Então, ali a gente vê que no ascetismo, o corpo humano e tudo que é material era desprezado e as sensações deviam suplantar o material, indicando que o espírito estava se fortalecendo. Para Paulo, isso não passava de rudimentos do mundo, onde as pessoas, mas as pessoas que se submetiam se sujeitavam ao cumprimento dessas regras, achando que estavam fazendo a coisa certa, achando que estariam buscando uma espiritualidade que não viria, que era uma grandíssima mentira aquilo ali. Então, essas disciplinas religiosas eram definidas por Paulo da seguinte forma: tem a aparência de sabedoria. Capítulo 2, versículos 2 e 3. Não, versículo 23. 2, 23. Tem a aparência de sabedoria, mas na verdade aquilo não é. Mesmo não tinham nada de sabedoria, não tinham nada. Era um rigor ascético por meio do qual se pensava que todo o rigor aplicado ao corpo levaria a um estado maior de graça ou santidade. Tá? Mas, na verdade, tudo isso não tem valor algum contra a sensualidade. O ser humano precisa ser melhorado de dentro para fora. E só o Espírito Santo de Deus pode operar transformação no coração através da fé em Jesus, que nos leva a um novo estilo de vida, a uma nova vida. Arrependimento, confissão, santificação são os processos pelos quais passamos quando nos convertemos. Sem contar que a santificação, ela é um processo que não acaba enquanto nós estivermos vivos. Ela é constante, ela tem que ser buscada a todo e qualquer momento. Uma nova vida. Capítulo 3 de Colossenses, de 1 a 4. Então vamos ver aqui. Nos diz a partir do versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra, à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. No versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não mentais uns, e vós vestistes do novo, que se renova
para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A nova vida tem que ser diferente. Novo não pode ficar igual àquilo que era. Porque se houve uma mudança, uma conversão, tem que mudar. Mudar a mentalidade, mudar as atitudes, mudar as palavras, mudar a vida completamente. É a realidade que precisa quando se vive uma nova vida. Então nós temos que buscar essa nova vida, a nossa santificação. Paulo vai afirmar agora neste texto que tudo aquilo que se busca através do legalismo, o misticismo ou o ascetismo ou qualquer outra forma de religião por obra humana já foi alcançado para o ser humano pela graça de Deus. A conclusão é que já fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Pela fé em Cristo já passamos pela experiência espiritual da sua morte e ressurreição. É extraordinário o que é dito aqui, mas isso precisa ser uma experiência de fé de cada indivíduo. Por isso, se já aconteceu, somos chamados a ser participantes de uma nova vida, pois somos cidadãos dos céus e devemos buscar as coisas lá do céu. Nossa vontade e pensamento devem agora acompanhar o Senhor. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Assentai-vos à direita de Deus. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Nossos interesses devem voltar-se para as coisas lá do alto, em contraste com as coisas terrenas. Além de buscar, é preciso pensar nas coisas lá do alto. Os nossos pensamentos comandam todas as nossas ações e decisões. E, portanto, o que deve ocupar nossa mente são os valores eternos e sublimes, lá do alto, onde Deus habita. Quanto sofrimento, por dor e decepção, só porque não pensamos aquilo que edifica a nossa vida espiritual. É só uma questão de tempo e todos nós que morremos, né? E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Capítulo 3, versículo 3. Experimentemos a essa futura realidade, pois está escrito: quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Mas o que te impede de viver já, apesar das circunstâncias, esse estilo de vida dos céus? Que responsabilidade a nossa e que privilégio poder desfrutar da nova vida aqui e agora. Paulo pergunta se é que, tá? Então, pergunta-se agora, você já aceitou esse desafio? Quem aceitou deve cumprir esse desafio, fazendo e cumprindo a vontade de Deus. Quem não aceitou precisa refletir na sua vida e repensar como ela tem sido. Concluindo essa lição, o que nos diz? Essa é uma carta escrita a uma igreja em perigo. Uma igreja em perigo. Um perigo
espiritual, porque havia ali situações de falsas doutrinas que estavam tentando desviar os colossenses da verdadeira palavra do Senhor, né? O nosso perigo físico de perseguição, não um perigo físico de perseguição e morte, mas um perigo de subversão dos valores mais profundos da doutrina cristã. E quando nós não seguimos, não praticamos, o cristianismo se enfraquece. A nossa vida espiritual se enfraquece quando não buscamos devidamente ao Senhor. Há um perigo de subversão dos valores mais profundos da doutrina cristã, que é uma doutrina absoluta, que não muda. Então, o que as pessoas começam a fazer? Começam a relativizar, tornar essas doutrinas relativas, achar que, como diz no popular, não tem nada a ver e não cumprir. Infelizmente, se passa esse tipo de coisa, mas não deve acontecer no seio das igrejas. Cristo sempre terá prioridade número 1, pois ele é o Senhor por meio de quem tudo foi criado. Ele é aquele que realizou uma obra excepcional de salvação. Isso estava em jogo em Colossos. A fé estava sendo golpeada através do legalismo, do misticismo e dos pensamentos filosóficos ou rudimentos do mundo. Quantas igrejas sofrendo ainda hoje com esses mesmos ataques? Mas você que já ressuscitou com Cristo pela fé, pode viver a nova vida celestial aqui, já neste ponto. Bem, então nós vemos que a supremacia de Cristo, ela tem que se fazer presente sim. Ela não está de forma alguma fora do cristianismo. O Cristo é o centro das igrejas cristãs, né? Nós oramos pedindo as coisas a Deus em nome de Jesus. E só em nome de Jesus nós podemos chegar a Deus. Não existe outro caminho para tal. Tá? Então vemos que nós aprendemos que Cristo tem a preeminência sobre o universo, sobre a terra. A sua obra foi sobreexcelente, pois nos libertou da escravidão e nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho de amor. Você já agradeceu a Deus por tamanha bênção no dia de hoje? É uma reflexão para cada um fazer a sua, tá? Falsas doutrinas como legalismo, misticismo e vãs filosofias querem roubar a nossa liberdade. Não se deixe julgar pelos outros e não procure retornar a esses rudimentos que são aparentes obras de salvação própria. Salvação que não tem valor. Temos uma nova vida em Cristo, tudo aquilo que se busca através das obras de salvação. Cristo já nos outorgou, se é que com ela morremos e ressuscitamos. Essa verdade deve impactar nossa vida. Você está vivendo assim? Você está pondo em prática a palavra de Deus? Está pondo Deus como primazia, como prioridade na tua vida? Então são pontos para refletirmos sobre
as coisas que se passam e procurar fazer e viver segundo a vontade de Deus. Então, quero agradecer pela atenção dos irmãos, dos amigos, em acompanhar essa aula e lembrar dos nossos propósitos de oração, pela nossa igreja, pela nossa classe, as nossas famílias, pelo nosso país. São propósitos de oração que precisam ser postos em prática. Tá? Oremos então ao nosso Deus, encerrando esta aula. Senhor Deus, nosso Pai querido, te agradecemos pelo que aqui pude fazer, meu Deus, pela aula ministrada. Senhor, tem misericórdia de nós, dá-nos a tua direção, a tua verdade, a tua misericórdia. Opera em nós, Senhor Deus. Muito obrigado pela aula que foi dada. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que viram e que verão esse vídeo, Senhor, e que possa crescer, possa contribuir para o crescimento, o engrandecimento do teu reino. Toma-nos nas tuas mãos, abençoa-nos grandemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém.